Basta eu tentar enxergar como eu quero, né? Como que eu quero encarar esse laudo, encarar esses momentos, como que eu quero encarar. Sejam bem-vindos ao SuperaCast. Este é um programa do Instituto Superateia e ele tem como objetivo trazer conhecimento e informações de qualidade para as famílias atípicas. E nós estamos aqui hoje com uma pessoa mais que especial, uma amiga, é a Francine. Francine é empresária, mãe de 2 crianças maravilhosas que nós conhecemos e cuidamos, né? E eu queria muito te dar as boas-vindas, né? Porque é sempre muito bom quando a gente tá junto. A gente estava aqui conversando antes. Sim. E é sempre muito gostoso, é um bate-papo que flui muito. A gente tem muitas ideias que nós vamos trazer para cá. Sim. E colocar em prática. Sim, é uma honra, Paty, estar aqui, né, nesse seu projeto tão lindo que a gente já sabe, conhece, né? Como você falou, os meus filhos estão aqui, então sempre é muito bom a gente conversar, a gente falar, né? E esse assunto é um assunto que arde no seu coração, arde no meu. Sim. E o quanto a gente puder trazer leveza, né? Como a gente falou, não romantizar, mas trazer leveza para esse assunto, a gente vai trazer. Isso. E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, eu queria que a gente trouxesse isso para os pais que estão nos ouvindo. Você hoje até trouxe para mim, né, umas questões que você tem vivido, porque eu queria que você falasse um pouquinho primeiro. Você tem 2 crianças atípicas. Sim. E uma acabou de fechar diagnóstico. Sim. Certo? E eu queria que você trouxesse para nós um pouquinho desse mundo do autismo, né? Porque o mais velho está com 11 anos, a Mari com 5, isso, né? Então a gente teve aí um gap, né, de diferença de idade, e só agora descobriu da Mari, né, que fechou. Mas assim, o que é esse mundo do autismo para você? É um pouco daquilo que a gente estava conversando, né? O que é esse mundo do autismo? Como lidar com tudo isso? Né? Os desafios que são enfrentados, e como que você traz isso para a sua vida no dia a dia com a sua família? Então, Paty, é bem desafiador, mas eu tento trazer o mais leve possível isso para o meu dia a dia. Eu não tenho como não conviver com autismo. Sim. Não é uma escolha. Não é uma opção. Não é uma opção. Então, eu vou conviver. Então, assim, eu começo a analisar e ver o que, de fato, né, como eu falei, quais são as batalhas que eu vou enfrentar. Que você decide elas, né? Exatamente. Porque desafios nós temos todos os dias. Sim. O autismo, ele tem a rigidez. E os meus 2 filhos têm muito isso. A Mariana é muito mais forte. Como você falou, o Júnior tem 11 anos. Eu convivo com o autismo dele há 9 anos. A gente fechou o diagnóstico com 2 anos e meio. Muito então pequenininho, foi muito pequenininho. Muito fácil de identificar, porque eles tinham os traços padrões, né, do Já autismo. A Mari não, né? Já a Mariana não. A Mariana, eu levei ela na neuro com 1 aninho, né? Porque todo mundo fala, né? E a gente tem a probabilidade de 50% do nosso filho, que quando você do segundo ser, né? E em menina ainda era uma porcentagem maior. Então, desde 1 aninho, a Mariana ela vai ao neurologista. Só que a Mariana ela se desenvolveu bem. Muito esperta, por sinal. Muito esperta. Com 9 meses ela andava já correndo. Então ela falava, com 1 aninho, Mariana já falava bastante coisa, se expressava bem. Só que ela tinha... O oposto do Átila, né? Exatamente, que foi falar com 4 anos. Então, assim, se eu não tivesse o Átila, a Mariana iria passar desapercebido. 100%. Ela só ia ser aquela criança que é difícil de controlar, que gênio difícil. Às vezes você pode falar que é birrenta. Ai, nada é muito fácil. Então, ela seria mais uma dessas crianças. O que é muito comum na mulher. Muito comum. A gente estava até comentando isso aqui antes. Exatamente. E eu acho que é por isso essa dificuldade, né? Sim. E eu questionei muito, eu sou uma pessoa que eu questiono muito, eu vou muito atrás. Eu questionei muito a neurologista, né? Porque, assim, por mais que ela fosse desde 1 aninho, eu comecei mesmo porque, assim, começou a pontuar e ficar difícil a convivência no âmbito familiar e externo a partir dos 2 anos. Então, assim, começou a ficar... tinha momentos que a Mariana conseguia descontrolar uma casa. Uma criança de 2 aninhos. Descontrolar uma casa. Mas não é descontrolar sobre a gente ver aqui... o poderoso chefinho, que é a fase do... Não. É um descontrole mesmo emocional. Certo. Então, eu comecei
a ir a fundo com 2 anos. E hoje a Mariana tem 5. Então, 3 anos. Para se fechar. Exatamente. Então, ela começou com a terapia com 3 anos, ela já fazia terapia sem ter um laudo, mas eu já comecei. Então, assim, a importância de você ir atrás. Não ter a negação, né? Não ter e trazer com leveza. Sim. Ok, meu filho tem alguma coisa, eu tenho que ir atrás disso. Eu tenho que entender, porque eu tenho que ajudar a ele. E não ficar preocupada com o peso que isso possa vir. Muitos trazem o peso do diagnóstico. Exato. Né? Eu acho muito interessante quando a gente sempre conversa que eu vejo que você se preocupa em ajudar na limitação, a desenvolver a limitação. Isso aí. Né? Se tem diagnóstico, se não tem, não interessa. Não. Deixa eu entrar com a intervenção, Sim. que é o que vai ajudar. Isso aí. E é o que eu sempre fiz. Até, inclusive, a Mariana, você vê, ela... Foi no início do ano. Quando vocês abriram aqui, eles começaram... Você me trouxe algumas questões, eu falei, traz e a gente vai avaliar. Isso aí. E agora, em novembro, a gente conseguiu fechar a avaliação dela, que eu levei para neurologista. Então, o que assim, foi difícil até fechar a avaliação, muito, né? Porque, assim, a Mariana por causa da rigidez, né? É muito, né? É muito. Como eu falei, né, no bate-papo hoje de manhã, eu levei ela para a escola, levando chute... no meu banco até chegar. E aí a gente começa a ver e, cara, vai adiantar eu gritar, eu brigar, eu vou piorar aquela situação e eu tenho que tentar o máximo de leveza, de levar o que está acontecendo naquele momento. Aí entra algo que a gente até comentou. Não é sobre romantizar o autismo. Não. Não é sobre falar que é tudo lindo, não é. Não é. Não é sobre isso. Mas você trouxe algo que é bem importante. Que guerra que eu quero entrar, que luta que eu quero lutar. Isso aí. Né? E uma coisa que eu vejo que você faz com muita fluidez, com muita tranquilidade, é essa blindagem. Ela tá chutando o meu banco aqui atrás, tá me incomodando. Isso aí. Mas eu não vou te deixar isso me tirar do sério. Eu tô indo levar pra escola e ela vai pra escola. Isso aí. Né? E tô indo, tô caminhando. E foi aonde vocês conseguiram chegar, né? E logo em seguida ela deve ter parado, né? Parou, e aí eu comecei a conversar. E aí, né, começo a orar. Aí na oração eu falo, Deus, que meus filhos... Declara, profetiza. Vou falando, tira toda a rigidez, tira toda a birra, tira todo... E aí eu fui. E quando eu cheguei na escola, eu tirei ela do carro, no colo, abracei ela, falei, acolheu. Filha, tá tudo bem? Está tudo bem? Aí ela, mamãe, tá tudo bem, então que você tenha um dia maravilhoso. Então, assim, eu poderia, sim, entrado numa guerra, numa batalha com ela. E brigar, e xingar. E aí ia ser pior, porque ela já estava chorando, ela já estava fazendo. E eu já identifiquei que demora, mas vai passar e eu vou conseguir. Então, assim, eu até dei o exemplo, né, mais cedo, quando a gente estava conversando, sobre o tênis. O sensorial. Sim. Ela agora só quer usar o tênis sem meia. E aí eu falo, tem que usar o tênis com meia. Mas eu chego para ir para a escola. Se eu entro na batalha de que tem que pôr e eu a vou meia. botar, não é regra, eu vou ser a rígida e não ela. E aí eu vou entrar numa batalha sem necessidade. Quer ir? Tá bom, olha vai só. Sem meia. Eu explico. Olha, precisa. Tenta fazer combinados. Amanhã você vai com a meia? Hoje a mamãe vai deixar. Mas amanhã você vai? É isso. E através disso a gente vai levando. E vai indo. Eu ouvi uma frase, né? E eu trago isso para mim. Que se fala muito do autismo leve. Que de leve não tem nada. E é exatamente isso. Que é o caso da Mari, né? Os meus 2 filhos, eles são também, nível 1, que eles dizem leve. Mas não é leve de ser leve. E sim do tipo de tratamento, de acompanhamento que eles vão precisar. Porque, assim, a leveza não é. Desafios eu vou ter todos os dias. Sim. E aí basta eu tentar enxergar como eu quero. Né? Como que eu quero encarar esse laudo, encarar esses momentos, como que eu quero encarar? Eu aceito e, assim, eu escolhi encarar isso com leveza. É muito importante isso, porque quando a gente pensa nisso, a gente pensa, assim, que é pro resto da vida. Sim. Né? E esse tempo agora, onde é criança, é o momento de desenvolver tudo isso, né? Desenvolver as limitações, desenvolver as habilidades. Sim. Só que eu vou dizer que eu posso dizer que a maioria das famílias não tem estrutura emocional para lidar
com os desafios que o autismo apresenta, Sim. né? E daí a importância dessa blindagem de se cuidar também, principalmente Sim. as mães, Exatamente. né? Eu acho, Fran, que principalmente as mães, nós ainda vamos fazer um trabalho para essas mães juntas, Sim. tá bom? Combinado? Sim, com certeza, combinado. Porque eu vejo, assim, a necessidade que tem delas se cuidarem, até para Sim. elas conseguirem cuidar também, Exatamente. né? Então, assim, mesmo que o autismo seja leve, é o que você trouxe, de leve ele não tem nada. Não tem. Não tem como romantizar, não tem nada disso. Existem desafios, mas aí a gente tem que entender como é que eu vou vencer esse desafio. Exatamente. Quanto mais conhecimento de qualidade tiver, buscar no lugar certo. Não parar igual você podia ter parado. Eu lembro da avaliação da Mari, nós demoramos quantos meses para fazer? Foi uns 4? Foi mais. Foi, né? Foi. Nós começamos a avaliação da Mari. Numa frequência muito boa. Sim. E aí, passou as férias, ela Ela travou não queria 100%. voltar e chorava. Isso aí. Né? Você trazia, ela não queria entrar. Exato. Só que você não parou. Não. É isso que é a maior... acho que é a maior importância que os pais precisam entender. Sim. Não parar. Porque o tratamento ele precisa ser contínuo. É o que você trouxe hoje mais cedo aqui. Mari tá super rígida, mas vai passar. Vai. Na medida que a gente for dessensibilizando, trabalhando, tratando, cuidando, com tratamento personalizado, Sim. Né? Um plano terapêutico, é igual as meninas falaram, a Mari precisa de TO. A gente já sabia. Logo em seguida apresenta a questão da meia. Exatamente. Né? E eu já tô vindo com ela no preparo. Então, assim... A previsibilidade lá em cima, né? Isso aí, eu já começo, olha, você precisa. E aí eu faço, assim, eu tento fazer muitos combinados, né? Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Diminuir, ok, vamos fazer assim, você vai fazer então um dia com a tia Sim. tal, outro dia você vai com a tia tal. E aí, aos poucos, a gente vai incluindo. O que você falou, assim, é super fundamental. Não pode parar. Exato. Não pode parar, porque não é o uma autismo opção. não é uma opção. E o autismo, ele precisa de estímulo constante. E não só na terapia, o momento que ele vai estar aqui, mas em casa é você entender. Eu me lembro que você já contou para mim sobre o Atlas, sobre o seu menor, né? Sim. Aliás, o maior, né? E aí você contava que quando ele era pequeno você trabalhava, o que era trabalhado na terapia você tirava um tempo em casa. Sim. E eu queria que você falasse um pouco dessa importância de tirar realmente esse tempo em casa. Sim. Porque uma coisa é o terapeuta falar assim com o pai. Você precisa tirar um tempinho para fazer alguma coisa em casa com ele, para generalizar o aprendizado que foi feito na terapia. E outra coisa é os pais fazerem em casa. Se conscientizarem, né? Exato. E aí entra uma coisa que eu entendo, mundo ideal e mundo real. Sim. Tá bom? Eu sei que vai ter pai, vai ter mãe que não tem 1 hora por dia para fazer isso e tá tudo certo. Mas tem 15 minutos? Exato. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso para nós. Para você, como é que funciona? Sim. E assim, Paty, eu entendo que tem muitos, tá? Que não conseguem enxergar que tenham 1 hora. Mas tem. Mas tem, porque às vezes está rolando feed. Exatamente. Então é tudo a escolha, o que você quer, a prioridade que você dá. Sim. Então, assim, todo mundo tem 24 horas. As mesmas 24 horas que eu tenho, você tem. E aí, o que você faz dessas 24 horas é a sua escolha. Sim. Assim como eu. Então, assim, o que eu escolhi fazer? Eu entendi a necessidade do meu filho, eu tive a consciência de que ele precisava daquilo. Então, eu chegava cansada, eu trabalhava, ou então, muitas das vezes, trabalhava de casa, ficava o dia inteiro. A gente sabe que quando a gente trabalha de casa, a gente trabalha muito mais. Então, os meus desafios eram maiores do que hoje é. Muito maiores, que eu estava iniciando, eu estava trabalhando iniciando, né, toda a minha trajetória empresarial com meu esposo, a gente estava saindo de uma quebra, então, assim, todo esse momento, que hoje eu posso dizer que eu vivo numa zona de conforto, Sim. Desse aspecto de tempo. Você construiu isso, Eu construí isso, e na época do meu filho, eu não tinha, e mesmo assim... eu parava. E deve ter sido a época mais difícil, né? Muito. Porque foi o primeiro lidar com o autismo, né? Exatamente. E mesmo assim, eu identifiquei e eu tive a consciência. Então, o que eu fazia? Ele tinha terapia 2 vezes na semana com a fono e 1 com a psicóloga.
Mas todos os dias ele tinha 1 hora comigo. Uau. E era, Isso é um sonho. e era à noite, Aham. que é o horário que a criança menos rende. Sim. Então, ele estudava, ele ia para a creche. Então, à noite, eu ficava, e assim, era difícil tirar dele, mas eu trazia. E assim, e eu ia brincando de fato com ele, trazia as brincadeiras que ele gostava e trazia o que de fato eu precisava fazer. Então, quando ele ia se cansando, então eu aplicava mesmo uma terapia nele. Certo. Mas ali a mãe, com carinho, com amor, ele estava cansado, deitava no meu colo, levantava, eu fazia, e todos os dias. Então foi uma constância de, sabe, de estímulo, 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 que fez total diferença no meu Aí filho. hoje a gente vê ele todo desenvolvido. Exatamente. E aí a gente pensa assim, foi fácil. Não foi. Não foi, né? Foi uma Não jornada, uma caminhada longa. E durante muito tempo, eu não aceitava ganhar o mérito. Aham. Porque muitas pessoas falavam, mas ele é assim por causa de você. Eu falava, não, é isso e aquilo. Eu negava. E hoje eu vejo e falo, sim, é mérito. Sim. É mérito meu, é mérito do meu marido, é mérito da minha família. Se hoje o meu Rede de filho... apoio, né? Exatamente, ele é o que é mérito nosso. Porque Sim. nós investimos tempo, nós investimos tudo que nós podíamos para que ele fosse. A gente não parou, eu acreditei. E até hoje eu luto, eu vou atrás, eu corro. E assim, o tempo todo por eles. Então, assim, é uma constância. Você não pode parar. Sim. Não posso parar. Sim. Eu posso pensar como que vai ser meu filho quando eu vier a me falhar. Não, eu estou preparando ele de agora. Eu falo sempre que é o hoje que vai Isso determinar aí. o futuro. Exatamente. Então, assim, eu teria que me preocupar se eu mantesse meu filho numa bolha 100% dependente de mim. Sim. E não. Sim. Meu filho, ele vai ter limitações dele, ele vai ter. Isso daí é fato. Eu sei o que vai ser, mas eu corro hoje para que isso seja minimizado cada vez mais. Sim. E que lá na frente, ele tem a vida dele normal. É ruim utilizar essa palavra, mas é. Sim. E eu vejo assim, Paty, independente, o meu filho é nível 1. Mas isso a gente pode aplicar em qualquer nível. Em qualquer um. E a gente já teve vários casos de crianças aqui com nível 3 de suporte. Sim. E o nível 3 de suporte, quando a gente pensa assim, as pessoas pensam que é aquela criança birrenta, só aquela criança que chora. Não, é uma criança que não fala, que ela precisa de suporte o tempo inteiro. Não quer dizer que seja uma criança agressiva. Sim. Então, lá em Uberlândia, tinha uma criança que ela chegou de nível 3 de suporte, sabe? Nós ensinamos literalmente tudo. Quando eu falo nós, porque ela chegou para mim como fono, eu atendi ela como fono. E a mãe, muito junto, sabe? É uma querida, não vou citar nome aqui não, mas é uma amada que a gente tem lá. Tá conosco até hoje, né? Eu nem tinha a clínica ainda quando ela veio para ficar comigo. Então, ela acabou de receber o diagnóstico e veio. Sim. Sabe? E aí, nós ensinamos desde pegar mesmo, um simples bloquinho para colocar, para encaixar, porque ela não tinha isso daqui, sabe? E a mãe foi fazendo tudo que foi ensinado, foi aplicando. Essa criança de nível de suporte 3, hoje está em nível de suporte 1. Olha aí. Não falava nada, ela veio falar com 4 anos. Aí. Né? Chegou pra gente devia estar com quase 2, sabe? Então, foi falar com 4. Você vê que... E aí, o mais interessante de tudo, porque muitas vezes a família, os terapeutas mesmo, estão ali incentivando, estão fazendo a interação, a intervenção, e pensa assim, esse menino não... No caso da fala, esse menino não fala, pelo amor de Deus, eu estou incentivando e nada da fala acontecer. Fran, quando essa criança falou, ela sabia as cores, ela sabia os animais, ela sabia os sons. Por quê? Toda a intervenção que foi feita, desde os 2 anos ali até os 4... Ela estava absorvendo Ela tudo. estava é uma esponja. Sim. Sabe? Então, ela foi absorvendo tudo até ali. Sim. Quando aconteceu a fala, foi de uma vez. Foi a coisa mais linda. E aí, a interação, que era muito pobre, hoje a gente chega lá, se ela tá sentada, a avó, mas o avô que leva, geralmente, para as terapias. É igual no seu caso. Igual o meu. E aí, a avózinha tá lá sentada, ela chega, ela cumprimenta, ela beija, ela abraça. É uma vitória, É uma né? criança transformada de nível de suporte 3 para nível de suporte 1.
21. Mas eu vejo que muitas pessoas falam, né, põem desculpa em muitas coisas, né, e acaba botando, eu não faço isso porque para você é fácil, e acaba deixando, né, de Sim, lado, deixando fazer. sim. E o que você falou, é assim, eu vivi isso com o Júnior, né, sobre o estímulo e você Uhum. achar que você está fazendo em vão, Que e não tá quando vier, acontecendo. exatamente, eu passei com ele 2 pontos de regressão muito forte. Poda neural. Exatamente. Então, assim, no momento que ele vinha, do nada ele, assim, fez a regressão como se estivesse vindo da estaca zero. Aham. E aí eu aprendi que eu não poderia regredir junto com ele. Para hora nenhuma. É aí Não, que entra. exatamente. E aí o meu estímulo foi continuando, e é desesperador, Paty. Eu sei, a gente tem casos É lá. Em desesperador. Eu Uberlândia tem muitos chorava, casos, sim. eu ficava mal, Sim. e aí eu entrava em desespero, e eu ia para as terapeutas, Dadá, que na época era Dadá, o que que eu faço? Ela, Francine, vamos Só continuar. E continua. eu continuava, e isso foi. Quando ele voltava assim, pum, né? Do momento que ele parou para frente. Ele não voltava Do ali nível da estaca zero, Não. né? E aí, quando veio a segunda regressão, já foi mais tranquilo. Eu falei assim, opa, já É já porque tá o dominado isso novo aqui. assusta, né? Exatamente. Então, assim, e isso eu trago esse relato a todos os momentos e eu falo isso para todo mundo. Falo, Sim. gente, não pare de estimular. Se você acha que ele não está absorvendo, ele está Está. absorvendo. Está. Tudo que você faz, ele absorve. E eu fazia isso e hoje com a Mariana eu também faço. Então, assim, eu vou falando com ela. Ela tem muito também de afrontar, né? Sim. Ela não fechou o Todd, Não fechou, é. mas Mas ela tá muito tem próximo, muito né? próximo. E Bateu na ela, trave. exatamente, e ela daquele É. assim, não vou fazer, e ela tá falando não, não, e ela tá fazendo. Então, de início, quando ela falava não, 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 eu falava assim, vai fazer sim, vai fazer sim. E aí eu comecei a fazer a leitura dela da maneira correta. Hoje em dia ela fala, não, não, tá bom. Então Tá só bom. E ela tá continua. fazendo. Entendeu? Então, assim, Sim. é a gente entender, Sim. ver. Cada criança tem a sua particularidade, cada criança tem a sua maneira de lidar. Os meus são assim, né? Cada um vai ter um jeitinho. Sim. E assim, como a gente estava falando, né, sobre peso, sobre tudo, o laudo. Né, quando você descobre, não só o laudo, quando você descobre, né, antes mesmo de vir um papel, porque o laudo é um papel É um que vai papel. ali O comprovar, autismo botar. vem antes. Exatamente. É. E aí já é pesado. Falar que é leve, eu vou estar mentindo. Sim. Já é pesado. Sim. E assim, eu posso trazer relato para você dos dois momentos. E eu, agora com a Mariana, eu falei pro meu marido, eu falei, nossa, como é que pode? Eu convivo com autismo há 9 anos. E não consegui identificar. Eu, não, até assim, consegui, mas quando veio o laudo dela, Sim. pesou. Pesou de novo. Pesou. Eu falei para ele assim, eu falei, nossa, eu imaginei que, assim, quando fechasse, ia ser algo, sabe, vou tirar de letra. Não, mas pesou. Sim. Pesou. Porque, assim, eu sei o que hoje é difícil para ela, o que hoje é difícil dela lidar, o que hoje ela, assim, ela não consegue, né? De repente eu vejo que ela faz determinadas coisas porque ela não consegue controlar Sim. um impulso dela. E aí você Não é porque começa. quer. Não é porque quer. Sim. Não é porque quer. E assim, eu não sou aquela mãe que eu boto desculpa no autismo. Ela pode Aham. gritar porque é autista. Não. Não. Ela vai ter regras, mas hoje eu entendo que Aquilo eu é uma tenho. limitação, né? Exatamente. Hoje eu entendo por que ela fez isso. O meu olhar já passa a ser diferente. Sim. Por que ela está agindo assim? Do que eu Tem simplesmente uma brigar. causa por trás daquilo ali. Exatamente. Não é porque simplesmente ela quer. Tem momentos que é uma birra Sim. boba. Não, mas eu falo que toda Mas criança... é uma menina, É. exatamente. Ela tem 5 anos. Sim. Ela tá numa fase, entendeu? Então é criança. E super inteligente. Muito inteligente. Passa a perna na gente facinho. Fácil. Sim. Então, assim, mas é tudo da maneira Sim. como a gente enxerga e como eu Isso. escolho levar. Então, assim, Isso. eu enxergo muito isso, né? Como eu pontuei, a gente falou quando estava batendo papo sobre o olhar
no ambiente externo, né? Você está num ambiente externo, você já tem o peso do autismo, você já tem, quando seu filho ou sua filha está tendo algum descontrole, ou você está numa fila, está passando por alguma coisa, então você já tem um momento dele, você tem o seu, e aí você ainda tem que lidar com um olhar ainda diferente. E, então, assim, tudo é o que eu escolho, como eu escolho enxergar e como que eu escolho lidar com isso. Porque fácil não vai ser. Sim. Fran, e aí entra uma coisa que é bem importante que você trouxe, porque muitos pais, às vezes, entram num caminho de vitimização. Exato. Né? De olhar e falar assim, coitadinho da minha família, coitadinho do meu filho. Isso aí. E isso não leva a caminho nenhum. Muito pelo contrário, né? Não. Isso vai levar, muitas vezes, a retroceder. Exatamente. Né? E ao desafio se tornar ainda maior. Porque além do desafio do autismo, a gente ainda vai ter outros desafios emocionais, principalmente. Né? Eu não sou vítima da sociedade. E aí entra, né? A gente sabe, a gente entende hoje que a sociedade ela não está preparada para o autismo. Nem um pouco. Vamos lá. Não está. Não está. Né? Ninguém está. Eu sempre falo aqui na clínica... Eu sempre trouxe isso dentro do nosso espaço. Todo treinamento, funcionário é novo, colaborador é novo, está entrando. Eu sempre falo, aqui é o lugar deles. Sim. Por quê? Já são julgados, já são criticados lá fora. É no shopping, é na escola. Sim. É nos familiares. Sim. Né? Então, aqui sempre vai ser... Precisa ser um ambiente seguro. Sim. Tá rolando pro chão afora... Calma. Então, não vamos ser nós a julgar, a criticar, porque nós entendemos, é o que você trouxe agora há pouco sobre a Mari. Eu entendo a causa daquilo ali, eu sei o porquê que ele está fazendo daquilo ali. Às vezes é uma parte sensorial que ele não está, literalmente, está no shopping, muito barulho, hipersensibilidade auditiva, ele não está dando conta daquilo ali, aquilo ali é um grito no ouvido dele. Exatamente. Não é só um sonzinho, não é uma buzina de carro. Não. É um grito, literalmente, dentro daquele ouvido, né? É super estimulado para eles. Isso aí. Né? Então, quando eu entendo isso, eu tenho uma empatia, eu consigo ver, né? E trazer mais sensibilidade para essa família. Ano passado, a gente estava viajando e eu estava num shopping. E eu estava, tipo, no quarto andar do shopping. E uma criança gritava desesperadamente. Mas assim, a ponto de ecoar, porque o shopping era aberto, o meio dele aberto e em volta assim, sabe? Sim. E ele tava lá no primeiro andar, aquilo, o grito subia. Na hora que eu ouvi aquele grito, eu falei, é autista. Na hora, Fran... Você tem vontade de ir lá para ajudar, né? Tem vontade? Adivinha o que eu fiz? Você foi. Lógico. E aí, na hora, eu tava com uma amiga, eu falei assim, amiga, vamos ali comigo. E deixei todo mundo lá que tava com a gente. Eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui. E desci procurando para ver onde tava. Que eu só escutava os gritos. Era grito de desespero. Sim. A criança, às vezes, ela realmente está desesperada ali. Porque ela não tá dando conta daquele monte de estímulo que tem. Não dá, Paty, não dá. Sabe? E na hora que eu cheguei lá no primeiro andar, era autista. Estava com um cordãozinho de autista. Sim. E aí, aquele monte de gente em volta, né? E aí a gente sabe o que é falado, o que os olhares, essa coisa toda. Muitos julgando e poucos ajudando. Muitos. Assim, na hora que eu consegui chegar até onde ele estava, né? Era um menino. Na hora que eu consegui chegar, a família estava chegando, a mãe, porque a mãe não estava perto. Então, a mãe conseguiu auxiliar e trazer ali um acolhimento. E ele foi se acalmando. Sim. Ela foi retirando ele do local. Sim. Aquilo ali eu tenho certeza que era uma superestimulação. E era um grito desesperador. Eu falei assim, uma criança ela não vai gritar desesperadamente à toa. Não, eles não fazem isso. Não faz porque quer. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Então, a birra, como eles falam, né? Que não é uma birra, eu já falo. Crise. É uma crise, é um descontrole emocional, você tá vendo. E o que aconteceu? Eu até falei até uns dias aí atrás sobre exatamente isso, o sensorial. E o sensorial da criança, nós como pais, cuidadores, nós temos que ter essa responsabilidade. Porque eu vejo também, Paty, que às vezes, se a gente não entende o sensorial do seu filho, você vai acabar expondo ele a uma situação que vai desencadear. Certo. Eu dei até o exemplo da minha mãe falando sobre fogos de artifício. Que ela adora Réveillon de ter, e o sonho dela era ir para Copacabana para ver aqueles fogos. E aí ela conversando comigo falou assim, ai, que pena, os meus netos não vão. Eu falei, para quê?
Sim. A Mariana, se tá chovendo, ela já entra em crise. Se a Imagina campainha se da for- minha casa, esses dias no meu condomínio, teve alguém que fez aniversário e aí fizeram fogos, não é de um Réveillon. Nossa, a Mariana agarrou em mim e eu falei, filha, ela não deixava eu sair na porta para ver de onde que eu estava vindo. Aham. Então, assim, é tudo uma escolha. Sim. Para que eu vou escolher expor ao meu filho a isso Sem necessidade. sem necessidade? É a mesma coisa de sons. Ah, eu vou botar um abafador. Tudo bem, você coloca um abafador, mas você vai para locais que são extremamente importantes. Eu preciso fazer isso, então eu vou. Eu não vou botar um abafador no meu filho que tem problema com som para ir numa festa a qual não é obrigatório eu ir. Eu Sim. vou por minha escolha. Ah, eu vou parar minha vida social? Não. Mas comece a adaptar. Sim. É Você uma tem uma adaptação. criança especial. Sim. A sua vida tem que ser adaptada Tem que ser a ela. especial. Exatamente. É. Você quer ir para algum lugar, tem uma festa, eu quero ter. Então faça uma escolha, faça o seu marido vai ficar, você vai. Ou então. Alguém vai ficar para ajudar uma avó, um Exatamente. tio. Isso aí é você escolher e ver. Sim. Porque não é porque ele não quer. É porque ele não consegue. Exatamente. É você entender e ver, cara, é bem aquilo, né? Quais batalhas eu quero enfrentar. Quais batalhas eu quero enfrentar. Entendeu? É Eu dei isso. até um exemplo sobre a viagem. Eu viajei com as crianças para Disney. Aham. E aí, isso você também tem que analisar e ver. Ah, você tem o direito, né, sobre a gratuidade, você tem direito sobre Fastpass, isso e aquilo, mas é tudo limitado. Então, eu, quando viajo com eles, eu mesmo pago para ter o Fastpass da Disney, pago para ter o da Universal. Eu tô querendo ir. É uma viagem, é prazerosa. A gente está indo de Você não férias. quer arrumar problema, né? Eu Você não quer quero, solução. mas eu já sei as limitações sim. deles. Entendeu? Então, assim, eu vou em julho. Em julho é mega cheio. Se eu posso ir num outro mês, eu vou no outro Vai em mês. outro. Então, assim, você tem que se adaptando. Escolhas e adaptações, né? Não é achar que a criança tem que se adaptar a gente. Sim. Nós temos que nos adaptar. Isso. Vão ter coisas que não são escolhas. Eles vão Sim, ter que fazer. sim. E eu vou ter que passar. Sim. E aí eu tenho que entender e ver como que eu posso amenizar a Isso. situação com ele para que não venha uma crise, não venha um descontrole. Porque às vezes algo que é prazeroso se Pode se torna tornar um problema, né? um problema. Sim. E só basta você entender o seu filho, entender o que você pode e o que você não pode. É aceitar. É Sim, aceitação. É Paty. aceitação. É aceitação. No final das contas, É aceitação. é aceitação. Eu verdade. aceito que meu filho é uma criança especial. E precisa de cuidados especiais. Exatamente. Então, assim, eu não vou jogar essa carga nele. Sim. Né? E eu vejo que muito o autista de nível 1, que se diz leve, eles sofrem muito por isso. Por ser leve e não parecer, né? Se eu ando com meus filhos, ninguém diz que são autistas. Sim. Se eu não tiver com cordão. Então, a sociedade, ela já impulsiona eles a ser o quê? A viver como todo mundo. E Isso. exige isso deles. Sim. E aí, quando vem numa fase adolescente, numa fase adulta, que eles não conseguem lidar com isso, porque eles têm as limitações, vem diversos transtornos. Exato. Que aí é mais pesado ainda. E é isso mesmo, Fran. Mas eu acredito, assim, que é trazer essa leveza, Sim. é entender que eu preciso aceitar o diagnóstico, Sim. que a gente falou muito aqui hoje, escolher as guerras que eu quero entrar. Eu já sei que eu tenho que trabalhar isso com essa criança. Eu já sei que a minha vida ela vai ser pautada em determinadas situações. Tem umas que eu posso, outras eu não devo. Sim. Não é que não pode, mas eu não Exatamente. devo. Mas trazer tudo isso, Sim. né, para que o autismo ele não seja romantizado, a gente sabe que existe uma realidade, mas a gente sabe também que essa realidade não precisa ser tão dura quando tem Sim, sido trazida. Exatamente. Né? Exatamente. Fran, a gente podia ficar conversando aqui, minha querida. Horas e horas. Eu acho que a gente vai ter que marcar outro. Sim, a parte 2. A parte 2. Porque, sim. E nós vamos trazer também um trabalho para mulheres aqui, Vamos. para as mães. Combinado? Que as mulheres Vamos não podem trazer. se esquecer. O que você falou Exato. é fundamental. Para você cuidar do outro, Cuidar você tem do que estar outro. bem. Exatamente. Nós vamos nos comprometer de fazer isso. Sim. Combinado? Combinado. Então tá bom. Muito obrigada, tá, por ter vindo. Muito obrigada, tá sempre muito disponível. É um prazer ter você aqui como mãe, né, das crianças que a gente está cuidando, tendo o prazer de cuidar, mas como amiga também, tá sempre aqui nos apoiando. Né? Então, muito, muito obrigada mesmo por todo o carinho de sempre. Obrigada a você pelo convite. Pode contar comigo.
Isso a gente precisa estar sempre passando, conscientizando, trazendo a realidade e trazendo conhecimento. Isso é o que importa. E eu, gratidão por você, pela sua clínica, a diferença que está fazendo na vida das crianças. Eu já falei isso para você. O que Deus tem com você é muito grande e vai transbordando nessas famílias que precisam tanto ser acolhidas. E gratidão é a minha, tá? Estou à disposição sempre. Uau, glória a Deus. É um prazer mesmo a gente estar aqui juntas. Tá bom? Amém. Gente, nós finalizamos mais um Superacast com um tema, assim, muito importante para as mães, principalmente, ouvirem, né? Esses desafios, eles realmente são reais, mas é possível, né? É possível seguir adiante. Então, nós agradecemos a cada um de vocês que estão aqui nos ouvindo. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa aí, né, o sininho para as notificações na hora que chegar, você receber. Nós estamos aqui semanalmente trazendo um conteúdo de qualidade para que você conheça ainda mais sobre esse mundo do autismo, para trazer aí conhecimento e trazer também, como é que eu posso te dizer? Trazer mais leveza para essa sua jornada. Tá? Ela não precisa ser tão pesada. Nós estamos aqui para te ajudar. Até o próximo